Você esqueceu? Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui hoje num projeto muito especial da Expertise e da Tasso, que é uma live, né? É um projeto aí diferenciado nosso, que a gente vai ter um bate-papo com técnica e confraria. Então estamos aqui, né, com vinho, com queijos, que já que a gente não pode fazer presencial, que a gente está nessa pandemia, a gente vai fazer online também. Então sintam-se todos abraçados, sintam-se todos convidados a brindarem uma taça com a gente e, claro, aprendendo a técnica. Então eu estou aqui hoje, meu nome é Carla Tasso, sou proprietária da Tasso Scouser, né? E estou aqui com a Tamires e com a Milza, que são sócios da Expertise, que eu vou passar para a Tamires agora se apresentar. Tamires, se apresenta aí para a gente. Obrigada, Carla. Obrigada por poder sempre colaborar nesse, agora, projeto conjunto, né? Então, esperem por muitas confrarias nos próximos meses, com pandemia ou sem pandemia. Muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença de todos que estão nos ouvindo, né? Meu nome é Tamires Endringe, eu sou cofundadora do Grupo Expertise, um grupo de especialidades em contabilidade, perícia e consultoria na área. E aí, pessoal, voltando. Ok, pessoal, voltamos ao vivo, é assim mesmo, né? Então, a Milza terminando de se apresentar aí. Continua, Milza, fala pra gente. Então, eu não sei até que pedaço vocês ouviram, mas só apresentando um pouco do nosso modelo de expertise, né, como trabalho, que tem realmente uma contabilidade um pouco diferente, uma contabilidade mais digital já desde antes da pandemia. E agora vamos partir para o nosso bate-papo aqui. Perfeito. Então, como é claro, né, gente, a gente está com contabilidade digital nesse mundo todo aí que nós estamos vivendo, pandêmico, mas a gente não pode esquecer das nossas obrigações, dos nossos aconselhamentos que nós temos que dar aos nossos clientes. Por isso, o assunto de hoje é extremamente novo. Hoje são 12, 13, deixa eu ver, 13 do 8, e a gente vai falar de um assunto que saiu agora, dia 7 de agosto, né? Então, nós vamos falar da portaria 18731, agora de agosto de 2020, que trata aí da excepcionalidade, né? Um parcelamento especial para ir do Simples Nacional. Eu vou passar a palavra aqui para a Tamires. Tamires, conta para a gente por que o governo está fazendo isso, qual a importância de empresas que faturam de 0 até 4.800.000 reais, que são a maioria das empresas do nosso país, terem essa questão de incentivo para permanecerem vivas, né? Porque a gente sabe o que todo mundo está passando. Conta um pouquinho do objetivo desse projeto. Tá. Bom, primeiramente o governo adotou uma série de medidas para a superação da crise durante essa pandemia. Haja vista que nós presenciamos e vivenciamos diversas medidas provisórias no que tange o aspecto trabalhista, onde nós tivemos a possibilidade de redução e suspensão de contratos, onde podíamos fazer isso dentro de uma legalidade e o governo supria a diferença desse percentual no caso de uma redução de contrato. Dentre essas medidas e outras adotadas pelo governo, nós esperávamos, enfim, que viesse, então, um refis que pudesse facilitar o pagamento dos tributos, sejam eles
declarados e produzidos durante a pandemia ou aqueles anteriores, né? Sabíamos, inclusive, que muitos empresários, muitos contribuintes já viviam em situação de crise com dificuldade de pagamento dos seus tributos e, obviamente, essa situação se agravou muito mais durante a pandemia. Perfeito. Opa, perfeito, Tamires. Vamos lá, Tamires. Então vamos lá. Eu vou fazer mais uma pergunta. A gente sabe de todo esse esforço que o governo está fazendo nesse momento de pandemia. A gente está vendo muitas empresas do Simples Nacional com uma dificuldade de fluxo de caixa. Você acha que esse parcelamento pode contribuir ou você acha que vai ser nada mais do que uma postergação de um problema futuro? Qual a sua opinião como contadora, né, aí nesse modelo? Primeiro que vivenciando a realidade dos empresários, a gente consegue visualizar que quase 100% dos casos tem problema com atraso no recolhimento dos seus tributos. Do Simples Nacional não poderia ser diferente, visto que nós temos uma quantidade imensa de empresas que fecharam as suas operações, encerraram ou tiveram que suspender as suas operações durante a pandemia. Então, eu só consigo ver com bons olhos essa possibilidade. Na verdade, a portaria 18731, ela traz modelos de pagamento de tributos. Lógico que ela traz possibilidades imensas de pagamento, também com postergação de prazo. Então, nós temos que considerar que nós nunca vimos em toda a história, pelo menos a minha, vocês também não, um parcelamento tão prólogo, um parcelamento tão longo, com 133 parcelas para poder serem disponibilizadas aos contribuintes, visto que antes nós tínhamos só 60 parcelas e já era um fator de dificuldade para muitos empresários em recolher o parcelamento e o imposto do mês. Não, e a gente, Tamires, tem que levar em consideração que a gente está com uma Selic baixíssima, Sim, né? Uma coisa inédita no nosso país. Que é um outro fator. Perfeito, isso tudo vem corroborar aí com a possibilidade do parcelamento e com a sobrevivência das empresas. Milza, bem, a gente viu aí os objetivos, a Tamires falou bem, né? E aí, o que você acha que impede, né, uma empresa hoje, antes da gente entrar aí na condicionante, de entrar nesse parcelamento? O que seria impeditivo para essa empresa, na sua opinião? Olha, uma das coisas impeditivas é não ser débito do Simples, tá? Então, quem estiver devendo algum outro tipo de imposto, ele não vai entrar nessa transação excepcional, que é o nome, a gente comumente fala parcelamento para facilitar o entendimento, né? Mas o nome técnico é uma transação excepcional feita pela Procuradoria da Fazenda. Então, tem que ser obrigatoriamente algum débito de Simples Nacional. Perfeito, né? perfeito. É a primeira condição. E tem outros fatores que a empresa vai ter que avaliar se ela vai conseguir um benefício para fazer esse parcelamento ou não. Por quê? Como o objetivo da lei é amparar as pessoas que estão tendo problemas com a crise, a pandemia especificamente, o governo vai colher informações das empresas quando você fizer o pedido de parcelamento. Perfeito. Né? Então, vamos entrar nisso agora. Qual é a condição, então, desse parcelamento, dessa excepcionalidade? Quais são? Isso aí. O que o governo vai fazer? A Procuradoria vai receber o seu pedido e vai receber informações técnicas que você vai passar em um questionário. Por exemplo, número de funcionários, faturamento de 2019, faturamento de 2020. Eles vão comparar o faturamento de 2019, desse período de pandemia, com o faturamento de agora. Olha que informação. Olha aí, pessoal, atenção para isso. Atenção, gente, atenção nesse papo aqui que tem algo além da excepcionalidade. Então, veja o que a Milza falou agora. Eles vão comparar o faturamento, vão analisar. Então, lembra daquelas empresas que têm divergência do cartão de crédito, que tem problemas. Então, gente, nesse bate-papo a gente pega as dicas aí. Então, presta atenção, fiquem de olho, vejam as declarações, né, Milza? Outra coisa. Todas as informações prestadas, porque você vai fazer uma autodeclaração, todas essas informações elas vão ser confrontadas. Então, por exemplo, eu coloquei o número de funcionários que eu tinha no mês tal, a Procuradoria vai conferir com o E-Social se esse número de funcionários você declarou corretamente. O seu faturamento, ele vai conferir com o faturamento que você já tem declarado ou no Simples Nacional ou em SPED. Porque, olha bem, o que a lei diz é que você pode parcelar débitos do Simples. A lei,
ela não exclui do parcelamento as pessoas que estão fora do Simples, mas têm débitos do Simples antigo. Então, a sua empresa foi do Simples em 2014, 13, porque são débitos que estão na Procuradoria, então são mais antigos, né? Aí, nessa época, você tem débitos do Simples. Você pode fazer o parcelamento, porque são débitos do Simples, né? Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Então, a Receita, a Procuradoria, juntamente com a Receita Federal, vai confrontar as informações que são prestadas. Então, não adianta prestar informação falsa, inclusive porque isso aí eu vou falar lá na frente. E é uma questão importante também, né, que deve se ressaltar, são débitos inscritos em dívida ativa sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda. Perfeito, da PGFN. Então, sabe uma coisa interessante? Estava aqui olhando aqui o YouTube com a Tamires, bem, queria dizer que não vai ter sorteio de vinho, tá? Porque é online, entendeu? Tem gente do Brasil todo assistindo. E já queria mandar um abraço, meu amigo Walter Leno Noronha, nosso amigo aqui, que a gente vai te convidar para a próxima. Você tá aqui com a próxima é com você. A próxima é com você, tá bom? Bem, Milza, Tamires falou que é 133 parcelas nas empresas do Simples Nacional, isso nunca aconteceu, né? Então, como é que fica isso aí? O que você acha deve ser entre 133? Qual é a análise que o profissional contábil faz com o dono da empresa? Então, a forma de cálculo, ela é uma forma meio complicadinha. Nunca fazem nada para facilitar a vida da gente, né? Tem que ser Mas a gente trouxe o exemplo para vocês. Já nós vamos mostrar. E o que acontece? O ideal é que você parcele, sim, no maior número de parcelas possíveis. É a melhor opção. Por quê? Porque como o governo vai fazer essa avaliação da capacidade de caixa, da capacidade de pagamento da empresa e da perda que a empresa está, do que ela está perdendo no momento e no fluxo também mais curto e médio prazo, então o governo vai fazer essa análise do que você pode pagar e ela vai qualificar a sua dívida em tem uma boa recuperação, tem uma média recuperação, chance de recuperação, tá? Chance de receber. Qual a chance que eu tenho de receber? Um risco de crédito mesmo. Isso é muito importante, Milza. Sabe por quê? Porque eu acho que o nosso principal trabalho como contador, né, contador consultor é esse, é chegar para o cliente, exatamente nesse ponto que você tocou, Milza, conversar com ele, verificar a capacidade de fluxo de caixa dele, analisar a capacidade de pagamento que ele tem, lembrando que a empresa continua, então eu quero manter meu cliente vivo, né? Isso tudo é importante. E tem um ponto importante também que você comentou rapidamente, que foi a redução dos juros. Conta um pouquinho pra gente como é que vai ser. Então, a redução de multas, juros, encargos legais, ela é proporcional a esse risco. Então, o governo ele vai analisar se você está com risco, se ele tem um alto risco de não receber, né? Então, a recuperabilidade disso é pequena, ele vai dar um desconto de 100% multa, juros e encargos legais. 100%. E vai parcelar em 133 meses. E aí, a partir daí, você paga a Selic, né, mensalmente, Perfeito. Daqui para frente. Pode chegar a 100% de redução? Pode chegar a 100% de redução. Gente, então olha que legal. Olha a informação. A gente pode ter 100% de redução de multa e juros. A empresa está bem, a empresa não teve muito impacto de Covid, ela continua faturando a mesma coisa, ou aumentou, eu falando assim, eu não me né, preparei. a venda, ela não vai ter 100% de redução. Porque ela tem uma capacidade de pagamento. Ela não sofreu com a pandemia. Nossa, gente, outra informação importante. Olha que interessante. O governo gerou uma excepcionalidade do Simples Nacional, onde ele analisa a capacidade de pagamento. Por que isso? Porque, vamos dar um exemplo, vamos fazer uma analogia com o Pronamp? Né? Então, qual era o objetivo do Pronamp? Qual é o objetivo? Financiar as empresas para elas não quebrarem. Mas muita gente pegou o Pronamp para comprar carro, né? Que está financiamento particular. E a gente sabe disso, né? Porque a gente é contador e a gente sabe. Então, veja a intenção do governo. Olha, eu quero te dar excepcionalidade? Claro, eu quero te isentar de juros, quero. Mas, se você tiver capacidade de pagamento atual, eu posso não também te dar o benefício em sua totalidade, porque você tem condição. Justo. É isso? Ou o desconto vai ser menor, quase zero, ou... não existe na lei uma tabela, uma regra sobre esse percentual. Só fala que pode chegar a 100%, né, nos casos
de difícil recuperação ou irrecuperáveis. Ok. E a quantidade de parcelas, você vai solicitar a quantidade de parcelas que você quer. Tá. E tem um valor mínimo de parcela que é R$100, que realmente o valor Isso mínimo aí de parcela É o mínimo, né, Tamires? O que você acha mínimo, desse né? mínimo? É o mínimo Não, mesmo, né? É costumeiro, né, no Simples Nacional, parcelas mínimas de R$200. A nível de Receita Federal, nós temos parcelas mínimas de 500, né? Mas R$100, essa aí também é melhor do que o parcelamento de 133, quase, né? Então, realmente, o governo fez, ele adotou medidas de superação de crise, no meu ponto de vista, muito além do que o esperado. Né? Imaginava-se um refis, sim, com desconto de juros e multa, e, enfim, considerando que Selic está lá embaixo, com percentuais nunca vistos, né? Assim como a gente escreveu ontem, né? Assim como muitos de nós não vimos a evolução tecnológica em revoluções passadas, estamos vendo a efetividade dela hoje na pandemia. Tudo de uma vez? Tudo de uma vez. A gente também não viu tudo de uma vez, uma quantidade, um benefício de parcelamento como esse agora no Simples Nacional. Realmente muito bom. Perfeito, Milza, vamos lá. E a formalização? A gente viu aqui que a entrada da dívida será em 12 parcelas, né? Ou seja, 0,33. Explica um pouquinho sobre isso. A entrada da dívida, ela vai ser calculada pelo montante da dívida antes de qualquer redução. Isso. Então, valor bruto da dívida, 0,334%, 0,33% durante 12 meses. Né? Então, paga essa entrada, não pode haver atraso das entradas, a entrada tem que ser paga rigorosamente em dia. E a entrada, se você fizer o pedido e não pagar a primeira parcela no mês que você faz o pedido, ele já cancela o seu pedido. Você pode até fazer um novo pedido, mas aquele pedido primeiro vai ser automaticamente cancelado. A gente pode colocar o exemplo agora, só para eles verem? Sim. Vamos colocar o exemplo? O exemplo é pelo seguinte, a entrada, ela é 0,334% da dívida do valor bruto, antes dos descontos e das reduções. Quando você termina de pagar a entrada, ele vai abater aquele saldo que você pagou e o que sobrar, ele vai ter o desconto, de acordo com a avaliação da PGFN, de quantos por cento de desconto, e vai ser parcelado em 133, vamos supor que você solicite um número máximo de parcelas, 133 parcelas. Pois bem, aqui a gente colocou um exemplo que cada parcela fica em R$300, está acima da parcela mínima, R$100, só que a lei diz o seguinte: mensalmente, no mínimo, 1% do seu faturamento do mês anterior tem que ser a parcela. Então, se no mês passado a minha empresa faturou R$200 mil, que é o nosso exemplo, 1% do faturamento é R$2.000. Neste mês eu não vou pagar 300, eu vou pagar 2.000. R$2.000. Eu vou pagar dos dois o maior valor. Ou eu vou pagar a dívida lá dividida em quantas parcelas eu pedi, ou eu vou pagar 1% do faturamento. Dos dois, o maior valor. Isso é para evitar que empresas que tenham capacidade de pagamento diluam demais o parcelamento desnecessariamente e tire do fluxo de caixa do governo desnecessariamente. Então, é no mínimo 1% do seu faturamento ou a dívida parcelada em X parcelas. Perfeito. Tamires, vou dar um descanso para a Milza aqui, né, tadinha, para ela tomar um pouquinho de vinho aqui, porque afinal de contas é uma confraria também, né? A Milza falou aqui num assunto muito importante, né? Essa saída desmedida de fluxo de caixa do governo, quando ele faz uma excepcionalidade dessa forma, que são muitas empresas, nem sei mensurar. Queria o Pedro Rigo aqui do Sebrae para dizer quantas empresas internacional tem, para me dar esse help, entendeu? E o que você acha, assim, o governo, ele fez, bem, concedeu um parcelamento, não é igual conceder um Pronamp que acaba o recurso, né? Conceder um parcelamento conceder um parcelamento. Para então, todos. Na verdade, exatamente. Então, já tem lá a portaria, já está valendo, e aí a gente começa já a fazer as nossas simulações. Essa saída de fluxo de caixa desmedida do governo, puxando um pouquinho para aquele planejamento tributário, para aquela reforma tributária que tem em andamento, você acha que isso pode gerar algum reflexo nisso? Porque cada vez mais o governo, nesse momento pandêmico, né, nessas medidas para enfrentar a crise da pandemia, ele tem colocado medidas não só de fornecimento de fluxo de caixa, como os superação da crise. Exatamente, como também essas questões de postergação de tributo, postergação de obrigação acessória. Você acha que isso pode influenciar?
para não ter aquela reforma tributária como a gente está esperando? Eu penso que sim. Eu penso que essa conta vai chegar para a gente alta em um momento muito próximo. Eu acho que existe um movimento muito forte em prol das reformas, embora eu não acredite efetivamente em números significantes na reforma tributária. Eu acho que a reforma tributária nós estamos fazendo dentro dos nossos escritórios com os nossos clientes, estabelecendo novas formas de tributação, viabilizando a tributação dos nossos clientes, dos contribuintes da Receita Federal. Estamos estabelecendo, através de ações judiciais, novas regras de apuração desses impostos, com novos entendimentos de apropriação de crédito. Então, a minha opinião, a reforma tributária está nisso, né? Agora, se vai existir uma reforma tributária efetivamente, como se tem discutido e como se vê na mídia durante todos os dias, durante toda a semana, eu acho que ela pode ser postergada, mas que ela não virá com o tamanho necessário, ou ela não virá com os benefícios em que nós esperávamos. E há de se considerar, inclusive, que levando em consideração a quantidade de parcelamentos, a quantidade de recursos que foram disponibilizados para a folga de fluxo de caixa das nossas empresas, principalmente as do Simples Nacional, visto que nós já tivemos Pronamp, que agora nós temos parcelamento excepcional, eu acho que essa conta vai chegar cara e ela vai chegar logo. Perfeito. Okay? Ilza, antes eu queria dar tô vendo aqui ao vivo aqui no YouTube, né? Queria mandar um abraço pro vice-presidente do FINDES, Paulo Baraúna, né? Que está aqui falando do nosso tempo, está assistindo a gente, da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Também pro Daniel Gratz, que mandou aqui mensagem pra gente, e para Rubem Ferreira. E claro, pro Ademir, né? Que está aqui falando também, parabenizando aqui a live. Ademir, fica aí ligado na gente. Pessoal, também coloque o like aí pra gente no YouTube. A gente tem cliente na live, temos Ricardo Lira, de Linhares, sempre presente, cliente do Grupo Expertise, Juliano Mônaco, né, aqui conosco, e aí por aí vai. Muito obrigada pela presença de vocês. Milza, vamos começar a falar, para passar aqui para a Tamires, sobre a formalização. Então, quais as informações importantes para formalizar esse parcelamento? Então, vai ser todo online, inclusive a portaria, ela deixa bem claro todas as etapas. Você tem direito a recurso, você tem tudo dentro do sistema do Regularize, que é o sistema da PGFN. Então, não adianta ir à procuradoria tentar fazer nada pessoalmente, tá? O sistema da procuradoria, segunda-feira eu tentei entrar para fazer alguns testes, mas ainda não estava disponível todas as informações, a gente já está acostumado com isso, porque sempre sai uma legislação de um novo parcelamento, de algo assim. Antes do sistema estar preparado para colocar em prática. Né? Preparado, justamente. Não, e outra coisa, uma coisa muito importante, Milza e Carla, o prazo é 31/12, né? 29/12, Não é 31 não, cuidado, gente, é 29. 29/12. Então, assim, até lá eu imagino que o sistema está funcionando. Não, mas a Procuradoria costuma preparar o sistema com qualidade Isso. E com uma certa antecedência. A Receita Federal, a parte administrativa, que demora muito para acertar e corrigir todos os problemas, a Procuradoria costuma ser mais rápida. Então, você concorda, Milza, que a gente tem que segurar a ansiedade dos clientes, sim, né? Sim, segurar um pouquinho. Até porque, quais débitos serão inseridos nesse parcelamento? Novos débitos serão inscritos em dívida ativa até 29/12? Então, sugiro esperar. Então, porque todos os débitos que estiverem inscritos, você vai poder solicitar que entrem nessa transação excepcional. Quando você consulta, vão aparecer para você todos os débitos que estão inscritos na Procuradoria. E aí você vai selecionar quais os débitos que estão ali que você quer fazer a transação, tá? Então, existem, primeiro, colher informações, como eu falei, o governo vai colher informações, vai pedir para você preencher número de funcionários, faturamento, todas essas informações econômicas, inclusive ativos que a empresa tem, bens da empresa e dos sócios, outras empresas que o sócio participa, tá? Vai fazer um dossiê. Vai vincular muita coisa. Tá? Então, assim, vai fazer um dossiê do camarada. Vai fazer um dossiê do camarada. E aí, ele vai liberar para você aquela análise de crédito que a gente falou, né? Baixa recuperação, alta, irrecuperável, enfim. E vai disponibilizar as condições para fazer essa transação.
como muitos desses débitos estão ajuizados, pode entrar débitos ajuizados e débitos não ajuizados. Tudo que for Simples Nacional e esteja no âmbito da Procuradoria. Sob a administração da Procuradoria. E queria pedir para a Tamires comentar, a gente colocou aqui, né, que está aqui no slide para o pessoal, vocês colocaram aqui assim, porque hoje, gente, eu estou bebendo mais que elas porque eu sou mediadora, então eu posso, tá? Por isso que elas estão assim, tão seguras. Então, Tamires, fique claro que eu nem bebo. Tamires, você colocou aqui utilização de laranjas, não entendi isso não, conta pra gente. Então, como assim? Tá aqui no nosso primeiro... A Receita escreveu muito bonito, né, Milza? Como que eles escreveram na lei de simular a... Pessoa natural ou jurídica interposta para ocultar ou dissimular a origem ou destinação de bens, de direitos e de valores ou a identidade dos beneficiários de seus atos em prejuízo à fazenda pública. Não pode ter laranja, você vai ter que declarar que você não usa laranja, né? A gente brinca aqui no escritório que o laranja, porque isso não acontece aqui no Brasil, né? Para aqueles clientes nossos internacionais, a gente fala que não é laranja, costuma ser pepino, abacaxi, que o problema é muito maior do que esse. Agora tá aí o momento de você dizer para a Receita Federal se você tem ou não tem laranja. Que você tem que declarar que você não tem laranja. Não, ele tem que declarar a verdade. A verdade. Na realidade, ele tem que declarar a verdade. Que a gente espera, claro, que você não tenha. Mas se você tiver, acerte nem isso. Entra lá para poder... Acerte isso, tá? Se então, tiver, nem entra lá para fazer sentido. E Milza, bem, tem uma situação bem interessante que eu achei, que é a questão da alienação, né? Que não alienou. Olha bem, como muitas dessas dívidas, elas estão em execução, né? E algumas pessoas usam, como diz Tamires, é o pessoal que mora no exterior, não é o pessoal aqui no Brasil, usa artifício de retirar de seu nome bens para esconder os bens, para não pagar a dívida, né? Então, essas declarações... Proteção patrimonial. Tá vendo, né? Proteção patrimonial. Então, aqui você tem não utilizar pessoa que não seja da empresa, sócio verdadeira, legítimo, né? Declarar que não alienou bem com o propósito de frustrar a cobrança. Olha bem, não quer dizer que você não pode ter vendido um bem. É que você não fez isso com o propósito de frustrar uma cobrança judicial, que já está sendo executada. Na realidade, o que a Milza está querendo dizer é que você não pode simular. Isso aí. Tá? Então, o governo tratou, eu acho que o governo foi bem feliz, né, nas exigências, ele está tratando assim, da simulação de pessoa jurídica, que não existe, da simulação de venda, que não existe. Então, por quê? Porque você tem que comprometer aquilo que você tem, então, quer dizer, você simular ou dissimular, né, uma venda inexistente para poder você não ter aquele bem, porque ele não pode ser executado. Sim. Então, essas questões que a Milza estão colocando e a Tamires são muito importantes. E nessa venda ainda, Milza, tem alguma observação que a gente pode colocar mais? Então, declaração de informação patrimonial tem que ser real, porque se eles fizerem uma busca, e pode acontecer, tá? Principalmente em dívidas grandes. Dívidas pequenas, eu não acredito que a Procuradoria não vai ter braços para poder ficar buscando bens de todas as pessoas para avaliar dívidas pequenas. Porém... Não, eu lembrei de um detalhe agora, eu ia falar o seguinte, eu ia falar assim, Tamires, e aquele cara não, o governo falou venda, né? E se ele doar? Exatamente. Tem o caso da doação, mas antes de falar disso, um ponto muito importante. Informação patrimonial e econômica é contabilidade. Né? Essa história de que a empresa do Simples Nacional não precisa ter contabilidade regular, que, né, ela está desobrigada das obrigações contábeis, né, das funções contábeis e tudo mais. Quer dizer, neste momento, muito embora as empresas do Simples não estejam obrigadas ao envio do SPED, ela tem por obrigação comunicar que aquela DRE, aquele balanço, o balancete, o livro caixa, tudo aquilo que deve se fechar dentro de um escritório de contabilidade para uma empresa do Simples, deve ser apresentada com fidelidade e veracidade. Então, assim, tá na hora de mostrar a verdade. Se você não tem a sua contabilidade dos últimos 5 anos, você já não precisa nem tentar fazer um pedido de parcelamento, que essa é uma condicionante. Né? É importante, gente, que assim, isso que a Tamires comentou é muito importante, desde 2009, né?
com a questão da Lei 11.638, que na realidade ela foi em 2007, a vigorar em 2008, mas o Conselho Federal de Contabilidade postergou aí para a gente até 2011, né, mais ou menos, depois até 2016, né, que os profissionais contábeis se adequassem às normas. Toda empresa, independente da sua forma de tributação, é obrigada a ter contabilidade, sim, né? E o livro caixa é para efeito fisco, ou seja, todo mundo é obrigado a fazer contabilidade. Então, nesses momentos agora, eu acho que a Receita tem sido muito feliz, Tamires, nisso, que ela tem, sabe, Milza, cada vez mais valorizado a contabilidade, cada vez mais exigido uma contabilidade idônea, uma contabilidade transparente para conceder benefício. E isso é muito importante. Veja que conversei com várias empresas que tentaram o Pronamp e não conseguiram porque o faturamento estava mínimo. Aí eu falei, ué, mas gente, mas eu não faturei isso. Bem, é o que foi declarado por você. Então vejam a importância, né, de você ter informação correta, né, informação exata. E queria perguntar o seguinte, Tamires, essa questão das informações patrimoniais e econômicas prestadas à administração pública, né, como é que dessa simulação que a gente está falando? Qual é o tipo de informação, que tipo de declaração que vai para a Receita que gera essas informações? O balanço, o balancete e as DREs. Eu andei lendo algumas coisas hoje. Há de se falar que haverá uma apresentação de índices em cima dessas informações, para justificar exatamente a saúde dessa empresa, porque tem um tópico na legislação que fala, inclusive, da possibilidade das empresas que podem entrar em recuperação judicial ou falência, que terão seus débitos perdoados praticamente. Então, quer dizer, eu mostro uma informação, mas eu penso aqui, eu mostro uma informação contábil saudável, uma condição patrimonial favorável, uma DRE apresentando lucro e entro com um pedido de recuperação judicial, um pedido de falência para me isentar do pagamento desse débito do Simples, tem alguma coisa errada? Sim. Então, mais uma vez, a informação contábil fiel, ela vem em contra o resultado que a legislação está se propondo a fazer. Olha só, eu perdoo sua dívida, mas me dá sua informação contábil para cá, que eu quero ver se realmente você estava numa situação de falência, se você realmente estava numa situação de insolvência, se você tinha condição de entrar com um pedido de recuperação judicial. Ou não, você estava tão bem, por que você então tentou me lesar? Por que você simulou isso? Isso aí, né, gente, que a Tamires está falando, vem muito assim, vem muito à tona aquela questão de a prestação de informação a terceiros, e aí nós estamos falando, claro, do fisco, ela tem que ser única. Você não pode prestar informação A para o fisco, B para o banco, C para fornecedor. Porque a contabilidade é uma só. Então aqui a gente está falando de contabilidade, que é a contabilidade que vai gerar todas as informações. Mesmo falando nisso, é a contabilidade que vai gerar, no último ponto aqui que vocês colocaram, declarar que as informações prestadas sobre os impactos sofridos pela pandemia, causados pela Covid-19, são verdadeiras e não houve simulação ou omissão. Posso fazer uma pergunta capciosa nisso aí? Os profissionais contábeis que estão nos assistindo, que eu estou vendo alguns aqui no YouTube, tem gente que vai perguntar, mas vem cá, pode ser por procuração do contador? Tem alguma previsão disso? É porque, na realidade, o pessoal adora a tal da procuração, né? Então, tem alguma previsão disso na portaria? Você viu alguma coisa disso? Não, então, por procuração, você tem acesso ao Regularize e você vai poder preencher todas as informações. Então, em nome de Jesus... Não faz com o seu certificado. Do contador, né? Você está falando. Contador, não faz. Como que você assume um parcelamento, uma dívida com o seu nome? Como responsável. Como responsável. E responsável por várias informações. Sim, pelas consequências desse pedido, gente, inclusive. Tem previsão aqui, ó, na portaria, denúncia ao Ministério Público, processo criminal, em qualquer declaração dessa aqui, que for comprovada pela Procuradoria que é fraudada, que está errada, que foi simulada ou omitiu alguma informação. Então, não, tá vendo como o Walter Helena tá fazendo falta agora? Eu ia perguntar, e aí, se for processo criminal, né? Mas a gente é só contadora, tinha que ter um advogado e contador aqui para ajudar a gente. Vem aqui, Walter Helena, é pertinho da sua casa. Tá do lado. Porque na realidade, essa questão de informação inidônea, falsa, omissão de informação, são processos criminais, nós profissionais contábeis já sabemos disso. E aí eu queria perguntar para a Tamires agora, Tamires, essa questão, vou aproveitar esse ensejo aqui para tratar de um assunto que você domina, né? E que eu acho que vai muito ao encontro do parcelamento, que é a recuperação judicial. A gente está com muitas empresas de pequeno porte achando que isso é impossível para elas. Sim. E aí, nesse momento que o governo vem com essa excepcionalidade, o que você sugere para essas empresas que não conhecem isso?
que tem... Explica um pouquinho para elas se elas têm condições de entrar, se elas não têm, porque as pessoas acham que isso é coisa só para empresa de grande porte, né? Ok. Ou a empresa que está quebrando, e não é, né? O profissional contábil pode sugerir sim. Sim, Como é que você vê isso? Primeiro que procure a gente, né, para poder... Primeiro que nos procure para ouvir um relato sobre esse histórico de pedidos de recuperação judicial no Brasil, de resultados de pedido de recuperação judicial no Brasil, e segundo, para compreender que o pedido de recuperação judicial sendo desmistificado, há grandes possibilidades de recuperação. Inclusive, na legislação de recuperação judicial, a 11.101, ela fala o seguinte, eu tenho lá o artigo 48 que fala especificamente da recuperação judicial especial para micro e pequenas empresas. Então, eu tenho um favorecimento de recuperação judicial para empresas do Simples Nacional e microempresas. Eu tenho, inclusive, benefícios dentro da lei para me recuperar. Eu tenho uma lei maior, eu tenho a Lei Geral de Recuperação Judicial e dentro dela eu tenho um artigo que beneficia as microempresas e empresas de pequeno porte, aquelas com faturamento até 5 milhões, consideradas pela Lei de Recuperação Judicial, que nós podemos considerar que dentro dessa fatia temos empresas do Simples. Claro, né, que fatura até 4.800. Exatamente. Veja, não é conflitante, né, Tamires? Não. O fato da empresa querer uma recuperação judicial não conflita dele entrar na excepcionalidade. Pelo contrário, ele vai estar trabalhando com o fluxo de caixa Lógico, dele. e nós temos tantas possibilidades de gestão de crise para empresas do Simples Nacional, porque, primeiro, tributos não estão submetidos a pedido de recuperação judicial. Então, hoje eu tenho um parcelamento excepcional para empresas do Simples Nacional em crise. Aí eu tenho uma legislação de recuperação judicial que não contempla tributos, mas que beneficia empresas do Simples Nacional. Então... Calma, tô tirando o som aqui, calma. Então, eu tenho inúmeros benefícios para fazer uma melhor gestão de crise dessa empresa. E a recuperação judicial é uma delas. A recuperação judicial é mentira dizer que ela é o primeiro passo para uma falência. Isso não é uma verdade. É inverdade ou é terrível dizer que eu não tomar nenhuma atitude dessa e simplesmente baixar as portas, eu tenho um decreto de falência omisso, obscuro, sem registro. Né? Eu estou eliminando as minhas operações sem registrá-las nos órgãos competentes de que forma que eu as encerrei. Então, eu tenho diversas possibilidades de não deixar isso acontecer. A recuperação judicial, num cenário de crise como essa, onde eu não tenho expectativa de grandes receitas e tem um cenário de um passivo gigantesco, é sim a recuperação judicial. Porque se já teve Pronamp, se já tem parcelamento do Simples em 33 vezes. Postergação de declaração. Eu tenho postergação de declaração. Se você ainda não conseguiu recuperar, e eu não estou aqui julgando a condição gerencial sua na sua empresa, você tem que pedir recuperação judicial. Sim. Não lhe falta, não tem outra alternativa. E agora tem uma outra informação muito alarmante, Carla, do Tribunal de São Paulo. Foi feita uma pesquisa que 48%, salvo engano, das micro e pequenas empresas que entraram com pedido de recuperação judicial nos tribunais de São Paulo tiveram os seus pedidos indeferidos. Sabe por quê? Por ausência de demonstrações contábeis regulares. Olha que notícia, né? E olha que tristeza também. Milza, tem o Luiz Eugênio, ele fez uma pergunta aqui pra gente. Vai ser analisado para depois liberar no sistema para pedir o parcelamento? Ou seja, vai passar por uma análise prévia para depois liberar o parcelamento? Como está na lei, é assim, tá? Eu não sei se eles vão ter uma análise automática para liberar isso na hora, mas o que tem na lei é o seguinte: você preenche as informações, você manda o seu pedido de transação excepcional e aí a Procuradoria vai disponibilizar para você qual é o seu desconto, se é possível desconto, quantas parcelas você vai ter. Ele vai fazer uma análise do seu pedido. Eu acredito, tá? Isso não está escrito aqui na lei, mas eu acredito que eles devem ter algum tipo de filtro sistêmico, né? Para não ficar analisando isso um a um, porque também seria provavelmente humanamente impossível, né? Alguns parâmetros de sistema para fazer essa análise, mas ela realmente, você preenche primeiro as informações, seleciona quais as dívidas você quer, preenche as informações, aí a Procuradoria vai disponibilizar para você qual o desconto que você tem e quantas parcelas você pode fazer essa transação.
né? Lembrando que o parcelamento ordinário são 60 parcelas e então a transação ela vai ser sempre, provavelmente, acima de 60 parcelas, a não ser que não alcance a parcela mínima, que é R$100. Perfeito. Tamires, eu vou conjecturar aqui um cenário real que pode acontecer em várias PMEs e vou também conjecturar uma sugestão para os empresários e profissionais contábeis. Então, aquela situação, porque não adianta a gente se enganar, a gente está num papo, um papo técnico, prático. A gente sabe que muitas empresas PMEs não mandam extrato para o seu contador, porque acham que o contador não tem que receber o extrato. A gente sabe também que muitos profissionais contábeis, com isso, lançam muita coisa pelo caixa, né? Porque querem fechar a contabilidade, porque são obrigados, são fiscalizados. E aí, isso é um ponto. Então, quer dizer, toda essa informalidade que gera uma insegurança, que pode gerar um problema tanto para o profissional contábil quanto para o empresário, pode ser um problema. E aí eu vou, para conjecturar agora a solução. Você não acha que seria interessante, neste momento, onde o governo está dando todas as oportunidades, está oportunizando para que as empresas não só saiam da crise, mas também se regularizem para quem não está regularizado, que seria um momento ideal do profissional contábil chegar até o seu cliente, explicar toda essa situação, dizer quanto a contabilidade é importante como ferramenta gerencial e de oportunidade de captação de recursos, de gerenciamento de crise e também, claro, de parcelamento de tributo. Você não acha que seria esse o momento? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que o primeiro ponto é mais uma vez destacar a valorização, a necessidade de valorizar o nosso trabalho frente ao cliente. Primeiro ponto, mostrar o porquê que a gente existe, pasmem, né? Tem cliente que não sabe o que a gente faz, né? Tem cliente que, exceto aqueles que não esclarecem, né, não clarificam ao seu cliente em ato contratual o escopo do seu trabalho, a gente ouve muitos aqui, não, que o meu contador só emite imposto. Né? Então está na hora de você mostrar quais são as suas funções, primeiras, fundamentais, ao você assumir o encargo de ser um contador de determinada companhia, de determinado CNPJ. Primeiro ponto, valorização. Segundo ponto, não só regularizar a realidade dessa empresa, como exigindo que forneçam as informações fiéis, as informações reais, que vão subsidiar suas demonstrações contábeis, como também utilizá-las para dar informação gerencial para ele. E mostrar, olha só, cadê seu fluxo de caixa? Qual é a sua projeção? Que projeção você tem de faturamento? Que projeção você tem de despesa? Você, como contador, tem condição de fazer uma análise do setor em que seu cliente está inserido e mostrar para ele, a perspectiva de crescimento do seu setor é 5% até final de 2020, por exemplo. Planeje, projete um fluxo em cima disso e auxilie o seu cliente até para descobrir se ele vai ter condição de pagar o parcelamento que você vai acabar de fazer a adesão, né? Então, eu acho que é a oportunidade de valorização, é a oportunidade primária de regularização, de adequação, não só das normas, mas daquilo que estava atrasado e fora das normas, né? E de mostrar e de agregar valor ao seu trabalho, né? Não cabe mais no nosso mercado, não cabe mais no durante o pós-pandemia, uma empresa de contabilidade, um contador que faz apenas o trivial. Não cabe mais. Nós precisamos fazer diferente. E informação gerencial, não tem ninguém melhor do que o contador para dar essa informação para o seu cliente. Perfeito. Essa é a minha opinião. A gente teve uma pergunta aqui, não está no nosso assunto, né? Não sei se vocês vão conseguir. O Getúlio está perguntando. Um abraço, hein, Getúlio? Getúlio é da Associação de Contadores aqui de Vitória. Getúlio está perguntando, vocês sabem como ficou o refis? Se já foi aprovado pelo Senado, o que está faltando para o presidente assinar? Tudo bem que a gente não é amigo do Bolsonaro, mas vamos lá, dá essa dica. Não, a gente não teve informação ainda de refis. Virou uma fofoca de que vai ter refis. Vamos falar claramente, virou uma fofoca. Mas, assim, a gente espera que tenha refis, sim. Assim como teve esse acordo excepcional aqui, e eu acredito, inclusive, que deve vir também algum parcelamento para dívidas que não são no âmbito da Procuradoria, porque isso aqui é uma portaria da Procuradoria. Então, eles só podem, claro, fazer qualquer tipo de negociação do que está em poder deles cobrar. Mas a gente espera que venha um parcelamento em melhores condições,
para as dívidas que estão no âmbito da Receita Federal e para as dívidas que não são Simples Nacional também. Perfeito. Queria aproveitar e mandar um abraço para Mônica Porto, que está nos assistindo aí. Mônica, um beijo, amor. Reinaldo também, tá? Um beijo pra gente. Milza, bem, a gente está quase finalizando, pessoal, aqui, né? A gente já falou todos os itens principais. Você acha que a gente tem mais alguma informação importante para dar referente a essa questão da excepcionalidade? Então, o mais importante é a questão de não prestar informações falsas, tá? Eu acho isso que, se a gente falar 20 vezes, ainda vai ter alguém que vai prestar alguma informação falsa. E a chance disso se voltar com um problema muito maior para você depois é grande. E uma outra questão de como a gente estava falando aqui de valorização profissional é mostrar para os clientes, mostrar que o que ele omite de faturamento reflete para ele em prejuízo depois no momento do Pronamp. O que ele não assina a carteira do funcionário ou assina a carteira com valor menor do que o valor correto, prejudica ele na hora de pedir redução de carga horária para o governo do bem, do benefício do bem, para pagar uma parte do salário dos funcionários. Então, assim, não adianta que o que você não acertar na empresa, em algum momento você vai ter prejuízo, e não é pouco prejuízo. Nós não temos mais como fugir disso, né? Não temos. Todas as informações cruzadas. Queria aproveitar e também mandar um beijo para a Diana, né, da consultoria fiscal, também está nos assistindo, mandou um beijo aqui. E a Ana Rita de Linhares. Nossa conselheira. Né? Ana Rita, contadora, um beijo também para você, tá? Tamires, essa live é só de beijo. Tamires, o que você pode mandar de recado aí para quem está assistindo a gente sobre esse tema, sobre a importância disso? O que você pode falar para a gente? Bom, mais uma vez eu quero ressaltar a necessidade de valorização do nosso trabalho. É a oportunidade de mais uma vez mostrarmos para que viemos, por que estamos aqui. Né? É a oportunidade de você estudar novos recursos de gestão e de gerenciamento. Nós não somos só contadores, nós somos gestores dos processos e da economia e das finanças do cliente, porque se nós estamos aqui falando de microempresas, nós já viemos falando muito isso dentro do CRC. As microempresas não têm uma assessoria jurídica, elas não têm uma assessoria contábil em volume, né, com grandes e muitos profissionais atuando. Que o contador é o ponto principal para ela. Exatamente. Então, o contador é o único capaz e o acessível, de fácil acesso, digamos assim, para que o contribuinte e as empresas obtenham essas informações. Né? Nós precisamos entender melhor os dispositivos legais que nós temos de gerenciamento de crise, entender as decisões tributárias que venham a favorecer também as empresas do Simples, porque existe. Não quer dizer que você é do Simples Nacional, que não existam ações tributárias que possam vir beneficiar as empresas. Então, nós temos por obrigação de compreender tudo isso. Né? Eu acho que é um momento único da gente se posicionar profissionalmente, é um momento único da gente fazer a história dentro das empresas, né? E também dentro das nossas empresas. É a forma de modificar o trabalho do cliente e modificar a nossa forma de trabalho. Perfeito. Inclusive, ontem eu recebi um relato, né, um vídeo, que eu até passei para vários profissionais, de um deputado, não vou citar o nome, mas falando da questão do projeto, né, que foi votado, foi aprovado no governo, da questão da importância do profissional contábil e do advogado. Sim. Essa semana foi a Semana do Advogado, queria aproveitar e dar parabéns a todos os advogados que estão nos assistindo. Os advogados do CRC. Os advogados. E a gente está encerrando, né? Essa foi a nossa primeiro bate-papo, técnica e confraria. Mês que vem tem mais. E mês que vem a gente estava combinando ontem, eu falei, mas eu vou falar um tema também, gente. Vou falar de contabilidade e construção civil, né? Então, nós vamos falar da tributação no setor de construção civil no próximo mês, com as meninas aqui, no mesmo bate-papo, né? E eu recebi uma sugestão aqui do
Erlei de falar sobre processo administrativo, Tamires. Vamos trazer Fiscal, um vamos amigo falar. nosso, né, também sobre isso. Vamos. Então vamos trazer um amigo nosso, um colega de profissão, que também é advogado, para falar sobre processos administrativos, da importância de serem bem feitos. E lembre-se, você que está nos assistindo, a contabilidade é a base da gestão da sua empresa. A contabilidade é o seu melhor aliado em qualquer situação. No mais, queria agradecer aí a Milza, a Tamir. Acesse o nosso blog. Acesse o blog também. Né? O nosso blog. O nosso blog. Queria agradecer a Tamir, agradecer a Milza, né? Agradecer a todos vocês pela confiança aí desse projeto aí. E no mês que vem a gente volta com mais conteúdo para você. E se vocês tiverem dúvida, pode mandar pergunta aí pra gente. E vamos brindar. A vocês. A vocês. Até já.